Paz e graça, amados em Cristo Jesus. Espero que os amados estejam a gozar de uma boa saúde. Eu estou bem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Venho falar-vos da mulher que substituiu Vasti. Hoje eu venho falar de Hadassah, ou se preferirem, Esther. Esther, abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Esther, capítulo 2, versículos 3. Que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e formosas na cidade de Susã, na casa das mulheres, sob a responsabilidade de Hegai, oficial do rei, guarda das mulheres, e que recebam tratamento de beleza. A moça que parecer bem aos olhos do rei, reina em lugar de Vasti. Isto agradou ao rei, e assim ele o fez. O rei Assuero foi aconselhado a arranjar uma outra esposa após Vasti ter sido destituída, após Vasti ter tido aquele comportamento negativo diante do rei e das pessoas que estavam à volta do rei. O rei foi aconselhado a arranjar outra mulher. Então, eles, junto do seu povo, eles procuraram mulheres formosas, mulheres bonitas e mulheres virgens. E essas mulheres foram preparadas pela Hegai, que era oficial da guarda das mulheres, durante um ano. Durante um ano elas tiveram tratamentos de belezas, com perfumes, com iguarias, com óleos perfumados. Tudo para quê? Para que a sua beleza ou a beleza delas se adequasse melhor à posição, à nova posição que a rainha devia ter. E no meio dessas mulheres, Hadassah, ou Esther, a sobrinha de Mardoqueu, achou graça diante do rei Assuero. Esther foi criada pelo seu tio Mardoqueu. Esther era órfã de pai e mãe e foi criada pelo seu tio Mardoqueu. E quando Esther foi para o palácio, o seu tio Mardoqueu lhe aconselhou a não dizer que ela era uma judia naquele momento. E assim Esther fez. Não tem como eu falar de Esther sem falar de Mardoqueu, do seu tio, porque este tio de Esther teve grande influência na vida de Esther. Grande parte do caráter de Esther foi formado pelo seu tio, foi formado através do caráter do tio dela. E com este tio Mardoqueu, eu aprendi que os nossos familiares têm uma grande influência sobre as nossas vidas. E como tal, surge a necessidade de pensarmos que tipo de legado nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos. Que tipo de legado nós queremos deixar? Qual é o legado? O que é que tu queres? De que forma que tu queres ser lembrado amanhã? Como aquele tio, aquela tia, aquela mãe que bebe, que fuma, que ofende, que mente. De que forma é que a nossa geração vai nos ver amanhã? De que forma é que as pessoas amanhã falarão de nós? Há uma grande responsabilidade nessa geração. Eu já falei disso no vídeo passado, que as mulheres principalmente têm uma grande responsabilidade quanto à educação daqueles que estão à sua volta. Qual é o legado que nós vamos deixar amanhã ou para as futuras gerações? E esse tio Mardoqueu é um exemplo disto. Mardoqueu era odiado por Amã
Mardoqueu era apenas um simples assistente na corte do rei. Amã ocupava uma posição superior a Mardoqueu. Amã tinha influência direta com o rei Assuero e ele simplesmente odiava Mardoqueu, porque há pessoas que do nada se implicam contigo, do nada as pessoas não te gostam e isto é normal, acontece com qualquer pessoa que carrega a graça de Deus. Nem todos vão te amar, nem todos vão gostar de ti, nem todos vão te suportar e está tudo bem. E não precisas parar cada vez que alguém diz que não gosta de ti, cada vez que alguém não te aprova. Basta que simplesmente Deus te aprove para você continuar. Essas pessoas geralmente aparecem com o intuito de te desmoralizar, mas não podes te desmoralizar por conta dessas pessoas, porque não são eles quem te chamaram. Então, quando isto acontecer, continue e não desista daquilo que você começou fazendo, por causa das pessoas que hão de aparecer, das pedras que vão aparecer no caminho. Amã era uma pedra de tropeço na vida de Mardoqueu. Aqui no capítulo 3 do livro de Esther, versículo 1, a Bíblia declara: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e exaltou-o, dando-lhe posição superior a todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei inclinavam-se e prostravam-se perante Amã, porque assim o rei havia ordenado a respeito dele. Mardoqueu, porém, não se inclinava nem se prostrava. Por que Amã odiava Mardoqueu? Porque Mardoqueu não se inclinava diante dele. Por quê? Porque quem é filho de Deus só se inclina, só se prostra ao Deus dele, ao Deus que ele adora. Não se prostra a nenhum outro ser humano. E porque Mardoqueu decidiu não se prostrar a ele, não adorar a ele, porque Amã queria ser adorado, Amã começou a odiá-lo. Mas o ódio dele não ficou por aí. Aqui no versículo 3, ele diz: então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: porque desobedeces à ordem do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, contaram tudo a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, ao saber a que povo Mardoqueu pertencia, considerou pouco pôr as mãos apenas nele. Antes, procurou uma forma de destruir todos os judeus, povo de Mardoqueu, existente em todo o reino de Assuero. Note que quando alguém não gosta de ti e quer te atingir, geralmente ele procura aqueles que estão à tua volta para tentar te atingir. Então, quando alguém próximo a ti tentar te atingir, ore por aquela pessoa. Se calhar aquela pessoa está a ser usada pelo diabo para te atingir. Então seja sábio, seja sábia, ore por aquela pessoa, vigie, porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades e as hostes espirituais nos lugares celestiais, tal como nos diz Efésios 6. E não foi diferente com Mardoqueu. Amã não só queria se vingar dele, mas também do seu povo. E nisto tudo, Esther já estava no palácio, já tinha sido aceite
como nova rainha, já tinha sido aquela que substituiu o lugar de Vasti. Mardoqueu procurou fazer com que Esther se apercebesse, pediu ajuda a Esther, porque o povo deles estava correndo o risco de ser exterminado, porque Amã queria mesmo exterminar o povo de Esther. E nisto tudo, Mardoqueu começou já orando. Aqui no capítulo 4, versículos 2, a Bíblia declara: então chegou à porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde a palavra do rei e sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamento. Muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Mardoqueu procurou pedir ajuda a Esther para livrar o seu povo. Notem que Esther estava no palácio, mas quando ela se apercebeu que o seu tio estava vestido de saco, ela preocupou-se e mandou um dos seus mordomos vestir o tio, enviou roupas para que o tio se vestisse sem saber na realidade o que estava a se passar, porque o tio não podia ter acesso direto a ela, porque ela estava no palácio. E nenhum homem vestido de saco, conforme aqui a Bíblia já descreveu, podia sequer chegar às portas do rei. Então ela teve que mandar o seu mordomo e ter com o tio. Aí o tio explicou-lhe tudo o que a mãe estava planejando fazer. E Esther também revoltou-se e mandou outra vez o seu mordomo dizer ao seu tio que decretasse, ou que ela decretaria um jejum de 3 dias. 3 dias sem comer e sem beber absolutamente nada. Que tanto o povo que estava lá fora quanto ela e as suas meninas iam jejuar durante 3 dias para ver se o rei Assuero mudasse o decreto que já havia sido instituído por influência de Amã, porque Amã tinha grande influência sobre o rei Assuero. E assim se fez. Esther realizou esse jejum de 3 dias. Após esses 3 dias, Esther foi ao encontro do rei, apresentou-se diante do rei. Durante 30 dias, Esther estava ausente da presença do rei, mas depois de se passar os 3 dias, ela se apresentou diante do rei sem medo, porque naquele tempo, ainda que ela fosse esposa do rei, não podia se apresentar de qualquer forma sem que o próprio rei a mandasse chamar. E por causa disso, Esther jejuou. Mas depois do jejum, ela se levantou e foi ao encontro do seu esposo para pedir como se fosse uma audiência com o rei, para explicar aquilo que estava a lhe afligir. E quando Esther chegou diante da presença do rei, o rei estendeu-lhe o cetro. E naquela altura, quando o rei estendesse o seu cetro, era sinônimo de que a visita dela foi aprovada. Ela tinha a oportunidade de falar o que lhe trouxe ali. Aqui no capítulo 5 do livro de Esther, no capítulo 7, melhor dito, do livro de Esther, a Bíblia diz que o rei e Amã foram beber com a rainha Esther. No segundo dia, no banquete do vinho,
O rei perguntou a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E te atenderei. Qual é o teu desejo? Até metade do reino te darei. Então, a rainha Esther respondeu: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei que me seja concedida por minha petição, minha vida e pelo meu desejo, a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, eu me calaria, ainda que o opressor não pudesse recompensar a perda do rei. Então, o rei Assuero perguntou à rainha Esther: quem é esse? Onde está esse cujo coração o instigou a agir assim? Esther respondeu: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã perturbou-se perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, levantou-se do banquete do vinho e dirigiu-se ao jardim do palácio, e Amã colocou-se em pé para rogar a rainha Esther por sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Esther fez saber ao rei tudo quanto Amã tivera feito ao seu povo. Amã tinha cavado uma forca para matar Mardoqueu junto da sua casa. E como a história é de Esther e não de Amã, eu estou correndo para dizer o seguinte: a forca que Amã preparou para Mardoqueu foi a mesma forca que, quando o rei Assuero descobriu tudo quanto ele tinha feito ao povo judeu, ao povo de Esther, mandou ser enforcado lá. E não só isso, Amã, não foi só Amã quem foi enforcado lá, os filhos de Amã também morreram. Mais uma vez, isso me remete à influência que os nossos antepassados ou que os nossos familiares têm sobre nós. Por causa de Amã, os filhos de Amã também pagaram, porque quando o rei Assuero voltou a perguntar à rainha Esther o que ela queria, que ele lhe disse: até metade do reino te darei, se tu quiseres. A Esther disse que os filhos de Amã também deviam ser mortos. E eles foram mortos por causa do pecado do seu pai. A Bíblia nos diz que os pais é que comeram, mas os dentes dos filhos é que apodreceram. Quer dizer que há coisas que os pais fazem, que os nossos antepassados fazem, mas que somos nós quem pagamos, somos nós quem colhe as consequências, são os nossos que vão colher as consequências. Então vamos ter atenção, você que é pai, você que é mãe, aquilo que tu tens feito, o que tu tens feito neste tempo, porque os teus filhos amanhã podem colher algo que eles nem sequer semearam, algo que eles nem sequer sabem a origem. Não pensa que as coisas que tu fazes ficará só para você. Se verdadeiramente você ama os teus filhos, cuide das tuas próprias ações, cuide daquilo que tu fazes, porque o que tu semeares hoje, os teus filhos poderão colher amanhã. Então vamos ter atenção às coisas que nós fizemos hoje. Vamos plantar o bem, vamos fazer o bem para amanhã não colhermos tempestade. Vamos fazer o bem. Você que é pai, você que é mãe, tenha atenção às coisas que tu fazes, porque amanhã será tua filha. Hoje é você que namora com a filha do outro e você é adulto, você é mais velho e muitas vezes até já tens mulher. Amanhã poderá ser a tua filha.
a ser vigarizada da mesma forma que tu estás a fazer com a filha do outro. Porque tudo que nós fizemos tem consequência. Vamos ter atenção. Se coloca na posição de adulto. Esta menina que você hoje lhe olha com olhos de mulher, é só uma criança inocente. Se calhar está contigo por dificuldades financeiras. E você sabe disso. E você está a beneficiar-se da ingenuidade desta menina. Não te esqueças que também tens filhos. E amanhã eles podem colher isso. Não te esqueça que terás netos. E eles podem colher isso. Por causa das tuas atitudes hoje. Isto aconteceu com Amã. Os filhos de Amã foram mortos da mesma forma que ele. Conforme ele foi enforcado, os seus filhos também foram. Mas tudo por causa de uma única pessoa. Vamos prestar atenção a isso. A Bíblia nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vamos transformar a nossa maneira de pensar. Esse momento de prazer pode arruinar toda uma história, toda uma geração. Tenha cuidado com aquilo que tu fazes, porque amanhã a tua geração poderá colher. Amém? Esther era uma mulher de oração, diferente de Vasti. Esther era judia, era uma mulher crente que adorava o Deus de Israel. E esta é a diferença dela e da Vasti. Esther, não obstante a posição que ela ocupava, Esther entendeu que antes de eu falar com o rei, eu devo me prostrar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esther apregoou um jejum de 3 dias para ir falar com o marido dela, mulher. E quando ela chegou diante do rei, o rei lhe disse: até metade do reino te darei, se tu me pedires. Mas por quê? Porque Esther respeitou a ordem, respeitou a hierarquia. Primeiro é Deus, porque é Deus quem criou o homem. E é Deus quem tem o poder de transformar e de mudar o homem. Mulher, não é você que vai mudar o teu marido. Não é você, é Deus. É Deus quem lhe formou, é Deus quem lhe criou. Então só Deus, por intermédio do Espírito Santo, tem o poder de mudar e de transformar este marido. E de mudar também a ti. Porque a Bíblia nos declara que a mulher santa santifica o seu marido. A mulher santa santifica o seu marido. Será que tens te santificado? Porque às vezes nós queremos pedir mudança dos nossos parceiros, mas na verdade quem precisa de mudar somos nós. É muito fácil olharmos para o erro do outro e nos esquecermos de nós. É muito fácil porque quando nós apontamos o dedo para o outro, os outros 4 estão virados para nós. Quer dizer que nós primeiro temos que tirar o cisco do nosso olho para só depois então conseguimos tirar o cisco do olho do outro. Quem precisa muitas vezes de mudança somos nós. Aquele que muito critica, que muito evidencia erros, defeitos no outro, na verdade é o que mais precisa de mudança. E é por isso que nós adoramos a Deus. Não porque somos os melhores, não porque somos santos,
mas porque reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que nós não prestamos, quem presta é Deus. Reconhecemos que nós somos maus, o único que é bom é Deus. E por isso nós precisamos de todos os dias nos achegar a Deus, para que Ele nos mude, para que Ele nos transforme, para que nós, dia após dia, possamos nos espelhar à estatura do varão perfeito. Porque reconhecemos que somos maus, reconhecemos que somos pecadores. Com Esther, nós aprendemos, mulheres, que nós tudo podemos. Nós podemos todas as coisas, mas nós vamos conseguir tudo em oração. Antes de nós agirmos, vamos orar, vamos pedir orientação a Deus, vamos perguntar qual é a vontade de Deus. Só depois tomaremos outros passos. Esther era uma mulher de oração, diferente de Vasti. Esther era uma mulher sábia. E grande parte da sabedoria de Esther, ela arrecadou do seu tio, Mardoqueu. As famílias têm um papel preponderante na formação de mulheres, na formação de homens. É necessário que os pais preocupem-se em formar mulheres. Muitas vezes os nossos pais nos formam para sermos bons profissionais, nos ensinam a sermos bons profissionais, bons alunos, mas muitas vezes não nos ensinam a sermos boas esposas, bons esposos, não nos preparam para a vida a dois, só nos preparam para a vida profissional. Amanhã tu tens que estudar, tens que te formar, para amanhã ter um bom emprego, estar numa grande empresa, mas não incutem em nós, nas mulheres, a necessidade de sermos mulheres, a necessidade de sermos esposas, porque nós muitas vezes viemos para a casa dos nossos esposos como filhas e não como esposas. E a igreja tem feito um excelente trabalho quanto a este quesito. Mas é importante que os pais que já despertaram, junto das igrejas, continuem fazendo o seu papel, para que haja cada vez mais famílias saudáveis. Mulheres com valores, homens com valores, famílias saudáveis, famílias que estão firmadas na rocha, que é Deus. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão serão aqueles que a edificam. Esta é a palavra que eu tinha para partilhar com os amados hoje. A diferença entre Vasti e Esther estava no fato de Esther ser uma mulher temente a Deus. E que, graças à comunhão, intimidade que Esther tinha com Deus, ela conseguiu mudar o decreto de morte que havia sobre o povo dela. A oração te faz mudar decretos, mulher. A oração te faz mudar decretos, homens. Há decretos que ainda estão em vigor na tua vida porque você não se posicionou em oração. A Bíblia nos declara que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Esther jejuou e orou durante 3 dias, mas ela conseguiu mudar o decreto que havia sobre o seu povo, decreto de morte e de destruição. E aqui, no capítulo 9 do livro de Esther, aqui no capítulo 9 e 10, a Bíblia nos diz no capítulo 10: depois disto o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, quanto aos demais atos do seu poder,
do seu valor e a declaração da grandeza com que ele exaltou Mardoqueu. Porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem-estar do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Por causa de Esther, o seu tio Mardoqueu foi exaltado. E não só o seu povo começou a viver momentos de alegria, eles jubilavam de alegria por causa da atitude de Esther. Então, posiciona-te, homem, posiciona-te, mulher, porque o teu não posicionamento vai fazer com que muitos decretos negativos ainda prevaleçam na tua família. Posiciona-te em oração. Posiciona-te em oração. E certamente a vida da tua família há de mudar. Deus abençoe. Até já.